Olá pessoal, eu sou o Franca Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu me sinto obrigado, né, a desmontar falsidades, porque ela desconstrói o pensamento da sociedade, ela ignorantiza a sociedade, né? E eu penso que veículos de comunicação como a Jovem Pan, ela só desinforma a sociedade, né? Porque é um veículo imparcial, mentiroso, né? Principalmente Zé Maria Trindade, Rodrigo Constantino, aquele outro velho lá que tem mais de 200 processos. Alexandre Correia, Alexandre Garcia parece que voltou para lá, tem mais de 500 processos, apoiou a ditadura militar e distorcem fatos históricos, né? Por exemplo, né, eu estava vendo uma live agora, porque eu gosto de exercitar o contraditório também, né? O Rodrigo Constantino vai dizer, ó, Lula não é democrata. Lula defende Cuba e Venezuela. No governo Lula não tinha gente agredindo pessoas na rua, né? Não tinha fake news, robôs, mentiras contadas na internet. Primeiro, eu volto a dizer, a Venezuela, Cuba sofrem embargos econômicos, né? Eu considero os Estados Unidos mais ditadura do que Cuba e Venezuela, porque os Estados Unidos não aceitam a soberania dos outros países. Agora o Jair Bolsonaro foi no Chile e homenageou Pinochet, que matou 40 mil, que estuprava coletivamente, que mandava estuprar coletivamente, né? Que colocava camundongo em vagina de mulher, que esmagava testículo com um tijolo, que dava choque elétrico nas partes íntimas, na língua, no nariz, na orelha, né? Muitas mulheres tiveram que praticar ato sexual com cachorro, né? Ele, quando esteve no Paraguai, apoiou Stroessner, né? Que estuprou mais de 6 mil meninas, né? Ele esteve com o príncipe da Arábia Saudita, né? O filho dele também, que é a maior ditadura existente no mundo hoje. A Venezuela é ditadura porque os Estados Unidos mandam e os papagaios de puteiro obedecem, né? Mas, né, ela é ditadura até ela dar o petróleo para eles, né? Como o Brasil já deu até a base de Guantánamo, né? Tá dando petróleo, não é ditadura, né? Deixa eu ver mais. O Bolsonaro apoiou o golpe da Janine Áñez da Bolívia também. Tentou invadir a Venezuela. E ele que é democrático, né? Não aceita críticas de jornalistas. Ele que é democrático. Né? Os democráticos são eles conservadores, né? Quase todos os regimes totalitários tiveram apoio dos conservadores. O nazismo, o fascismo, o franquismo, o salazarismo, as ditaduras da América, né? Eles que são sempre democráticos. As ditaduras, né? A ditadura militar no Brasil, o herói do presidente é o Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores da história brasileira, né? Aí o outro da Maria Trindade, o Foro de São Paulo é o foro de narcotraficante. O Foro de São Paulo é simplesmente um foro que se encontra lideranças de esquerda de toda a América para trocar ideias. Tem um foro conservador aqui no Brasil, mas tem um na Europa, que o filho do Bolsonaro participa, que o Eduardo Bolsonaro prega até a exterminação de comunistas, matar comunistas, né? De extrema direita radical. Isso eles não falam, né? O Lula, né? A José Maria Trindade, o Lula institucionalizou o crime organizado no Brasil, né? Ele deveria concorrer à cadeia, né? Todo governo teve corrupção, mas a corrupção maior é o que está fazendo o governo Bolsonaro, que é a transferência de renda para o país para banqueiro.
É 1 trilhão e 200 bilhões. Pronto, acabou. Né? É o privilégio para acionistas da Petrobras e o prejuízo para o povo. É o fim da Previdência para o povo. Né? E outra, o Bolsonaro já estava rico antes de chegar na presidência. Com as rachadinhas, que acontece há muito tempo. Né? Agora, quem é o Zé Maria Trindade para dizer que o Lula tem que ir para a cadeia? Quando ele saiu da cadeia, ele foi recebido pelo Papa. Ele esteve em viagem, agora foi recebido pelo mundo todo. Né? Ele tem, como eu já falei, 37 doutoradores, mais de 300 homenagens do mundo afora. É um dos políticos mais conhecidos do mundo. Quem não tem condições de ser presidente é o Bolsonaro. O Rodrigo Constantino chama o Lula de vagabundo. O Lula é ladrão, safado, vagabundo. Vagabundo é o presidente, ficou 28 anos no Congresso e não propôs um projeto. Né? Safado por quê? Safado é o presidente dele que votou no impeachment farsante da Dilma, homenageando um torturador. Que ali ele já deveria ser caçado. Né? Corrupto, ele foi inocentado. Eles não entenderam ainda, né, que não tem provas contra ele. Agora deixa sair, ele está desesperado, Bolsonaro, que se perder o cargo, ele tem muito processo para enfrentar. Né? O governo dele tem corrupção, sim. Né? Diz que o PT fez mensalão. Ele fez hiper mega mensalão. Né? O tesoureiro Delúbio foi inocentado, o Genuíno foi inocentado. Né? Por falta de provas. Ali era a tentativa de destruir o PT, para o PT não dar certo e não fazer sucessivos mandatos. Se não tivesse dado o golpe na Dilma, o Lula voltaria e quando o PT ia sair do poder? Né? Defensor da Venezuela. Tá bom. Ele é defensor do Chile. A Venezuela não está colocando camundongo em vagina de mulher. Né? Não está estuprando ninguém. Né? Diz que a Venezuela matou 500 esse mês. Pinochet matou 40 mil. A polícia no Rio de Janeiro mata 6 mil pretos por ano. E a Venezuela que é criminosa? Né? Ele é um cara que pratica o bem. Defensor da cloroquina, ivermectina, azitromicina. Né? O mundo inteiro era contra. Só eles, que são vassalos do presidente, ficaram defendendo o uso dessas porcarias que levaram muita gente a acreditar que estava segura, saíram para a rua e acabaram morrendo. Não tem sentido. Né? Ele se acha decente e, por ser decente, ele não pode acreditar que o Lula é democrático. Democrático é o Bolsonaro, que ameaça o STF, que ameaça a imprensa, que manda demitir jornalista, que persegue, né, acadêmicos, que já pregou AI-5, né, que diz que é só uma guerra que resolveria, né? Que pobre só serve para ter o título, atestado de burro no bolso, de título de eleitor na mão. Né? Ele não pode. Ele não pode ser. Como ele é decente, ele não pode dizer que o Lula é democrático. O Lula não causou nenhum distúrbio ao STF, né? Não causou nenhum distúrbio à CPI do avião que caiu, né? Mas eles botaram, porque o Bolsonaro é um deus. Né? É uma das características do fascismo. Né? É criticar toda atitude de investigação ao governo. Quem é o Lula hoje? Né? O Lula chegou em Paris, intelectuais aplaudiram ele de pé. Onde o Bolsonaro foi recebido? No lugar nenhum. Porque, conforme diz lá o acadêmico,
né, o Bolsonaro está isolado. Ele perdeu o lambe-botas dele, que é o Trump, era o Trump, agora está isolado. Como é patriota, né, se está vendendo toda a riqueza nacional. Os Estados Unidos têm estatais, a China tem estatais, na Europa tem estatais, por que o Brasil não pode ter? Ah, mas a solução é reduzir o número de funcionários públicos e a reforma administrativa. Isso não dá bilhão. Tem que romper com o teto dos gastos. Esse dá trilhões. Né? E o governo está salvando, né? Ele quase quebrou o país. É um mentiroso, esse José Maria Trindade. O PT deixou 380 bilhões de reservas cambiais. Né? O PT construiu universidades, muitas obras foram construídas. Eles estão... tem dois lances que me causam medo. Eles estão tentando colocar a pecha de traficante no Lula, por um lado, e a outra tentar segurar a afirmação de que o Lula é corrupto. Né? Porque vários, né, youtubers de direita, né, que veio com essa ideia, que chamam a denúncia da jornalista Cristiane Segui. Ela não é jornalista, ela é uma extrema-direitista que defende o regime de Franco, que matou milhares na Espanha. Né? Ela não fez denúncia só no Brasil, ela fez denúncia na Europa inteira, ela está queimada. Ela não tem moral. Né? E aí ele fala, o tal jornal, Folha Política. Folha Política é um jornalzinho do Bolsonaro. Né? Não serve como informação. Né? Outro dia ele discutiu até com o historiador, tá com o nome dele agora. O historiador que trabalhava na Jovem Pan, doutor em História, que a Rússia não tinha ganhado a guerra. Aí o professor diz, foi a Rússia sim. Não foi a Rússia, foi a Rússia sim. Quando o dia D aconteceu em 1944, os russos já estavam à porta de Berlim. Isso porque a Rússia chamou a Inglaterra para participar do acordo, ela não aceitou. Chamou a França, não aceitou. Né? E no final, o Winston Churchill, né, combateu 20% do exército nazista, o Stalin 80%. Né? Fora tem as qualidades que Winston Churchill, né? Em nome da liberdade, e a Índia escravizada. Né? A China escravizada. Várias colônias na África escravizadas. Winston Churchill era tão bonzinho, né, que Alan Turing, da máquina Turing, que é o preceptor do computador, vai começar a quebrar os códigos da máquina Enigma nazista, que era responsável pelos ataques na Inglaterra. Quando ele ajudou a evitar a morte de pelo menos 2 milhões de pessoas e ajudou a encurtar a guerra em mais de um ano. Quando o governo descobriu que ele era homossexual, castrou ele quimicamente, em homenagem. Ele se suicidou. Não é à toa que pessoas humanistas, como o Stephen Hawking, foi oferecido o título de Sir para ele. Ele não aceitou. Porque é um governo conservador, um governo que não pensa em ninguém. Não é? Então, eles pensam que enganam as pessoas. Eles só conseguem enganar as pessoas que escutam há muito tempo esse programa. Ele não tem credibilidade histórica, moral, né? Porque, né, os caras dizem, ao contrário dos Estados Unidos, né, que eu acho uma ditadura do capital, os Estados Unidos não têm assistência médica. Cuba é gratuita e universal. No Brasil, em Cuba não tem morador de rua. Nos Estados Unidos, no Brasil tem um monte. Né? Cuba, né? De cada 100 jovens, 68 entram na universidade, o Brasil é 6. E vai cair, porque o Milton Ribeiro diz que a universidade tem que ser para poucos, e o resto fazer curso técnico.
é o mesmo discurso da época da ditadura, que levava à condenação do pobre, sempre, para ser explorado pela burguesia, que nunca ganhou tanto dinheiro quanto no período da ditadura militar. Esse tipo de valores que ele defende. Né? Não dá nem para, sabe, é só para exercitar o cérebro mesmo, né? Para dar uma escrachadinha. Né? Eu sou doido para ele entrar no meu canal, porque aí a gente troca uma ideia bem federal. Até a próxima.